Bom dia, meus amados. Vamos lá hoje, mais um sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. Como já é costume em todos os sábados, nesses últimos 2 anos e pouco, aqui estamos para trazer mais uma mensagem em forma de áudio, e sempre com o intuito de esclarecer, trazer também algumas informações, principalmente um conforto da alma de cada ser humano encarnado, visto que estamos agora também num tempo final de um ciclo. Tudo já foi anunciado, né? Como sempre dizemos, o próprio Cristo veio para anunciar esse final de ciclo. E embora se passaram 2000 anos, o ciclo agora se fecha, como já foi explanado aqui, na série de textos nesses últimos 10 anos e nos áudios dos últimos tempos. Fechando-se esse ciclo, é óbvio que a nossa consciência vai mudar. É preciso mudar, porque a mudança ela é de consciência. Muitos esperam mudanças geográficas, mudanças de clima, mudanças de algo visto pelos olhos humanos. E na verdade, o que nós vamos ver é uma mudança de consciência. Você vai mudar. Eu vou mudar. A humanidade vai mudar. Vai mudar a forma de pensar, a forma de imaginar, a forma de agir, a forma de ser. Porque nós não seremos mais almas encarnadas, submetidas ao véu do esquecimento, com limitação dessa consciência, e sujeitos a provas e expiações como era o planeta Terra até aqui. Se foi anunciado pelo próprio Cristo Jesus há 2000 anos que um novo tempo chegaria, seria o final de um tempo, de um ciclo, e uma nova Terra surgiria. Obviamente essa nova Terra vai ter uma frequência também condizente com as consciências, porque frequência e consciência ela é de acordo com a luz, com a intensidade e o tipo de luz, porque é a luz que é a informação. Quando nós entendemos que não existe nada além da luz, porque a luz que nós recebemos, embora venha do Sol local, na verdade ali é apenas um espelhamento da luz que vem dos sóis centrais, galáctico, universal, multi-universal e cósmico, que é a fonte, a origem de tudo o que há. Aquilo que também conhecemos como Deus, o Criador. A luz também é amor, porque luz e amor na fonte é a mesma energia, a mesma frequência, a mesma consciência. Deus não é nada mais que uma consciência única, uma consciência incriada, porque ela sempre existiu, mas que ela se transforma, ela cria o tempo todo, e nós somos uma parte, uma partícula, como nós sempre dizemos, o átomo semente divino, a centelha de luz da fonte criadora. Chegando a esse final de ciclo, nossa consciência vai se expandir e nós vamos fazer uma ascensão. Quando se fala em ascensão, obviamente que sabemos que é algo que sobe. Subindo a nossa consciência, na verdade, sobe o tamanho do alargamento que ela vai ter. Os véus que encobriam essa consciência limitada para poder experienciar um planeta de provas e expiações de terceira dimensão vão deixar de existir, e a Terra fará sua transição para a quinta dimensão, que não será mais também um mundo de provas e expiações, e sim um mundo de regeneração.
como disse o Cristo, uma nova terra, sem dor e sem sofrimento. Se alguém imagina o paraíso vai ser a nova terra, embora ainda na classe da evolução dos mundos seja apenas o segundo degrau da escada. Estamos então neste tempo final, né? Uma transição que leva em torno de 3 séculos e que começou lá por volta de 1750 e finalizará lá por volta de 2050. Mas os eventos principais da mudança, eles sempre são deixados para o final, que é quando realmente acontece de forma visível, né? Então nós temos esse último século, a partir de 1950, as grandes mudanças planetárias, né? As novas tecnologias, as novas invenções. Então nós vemos, aquela parte mais conhecida, porque antes disso nós nem estávamos encarnados, né? A maioria dos encarnados hoje estão ali neste período ali de 1950 para cá, embora tenha gente de 1940, 1930 ainda encarnados e vivos, né? Mas a maioria está nesse tempo último, nas últimas décadas. E agora vemos realmente como há um grande caos instalado neste planeta. O caos é a prova irrefutável de mudança. Não há mudança sem caos. Não existe. Em nenhuma maneira de se explicar uma mudança se consegue ver uma mudança sem caos. Se não existe o caos, não é uma mudança, é apenas um aplicativo, é apenas um ajuste, né? Um ajuste de conduta, um ajuste de frequência de qualquer coisa. Mudança é mudança. Eu sempre coloco nos textos, nos áudios anteriores, exemplos. Faça uma mudança de uma casa, mudança de uma cidade para outra, mudança de um emprego, até a mudança no relacionamento afetivo, né? Veja o caos que isso cria, porque a mudança também é sempre uma ruptura. Não há mudança sem ruptura. Deixar o velho para absorver o novo, deixar um lugar para ir para outro, deixar uma crença para uma nova informação, um conceito velho para absorver um conceito novo. E no final desta confusão toda, né, desse caos, fizemos uma comparação. Uma torre de Babel. Né? Por isso eu até coloco esse tema hoje com o título A Torre de Babel. Alguém já ouviu falar na Torre de Babel? Não sei nem exatamente o que é isso, mas eu já também vi falar da Torre de Babel e me parece que é uma confusão, onde todos falam algo e ninguém se entende, porque falam de uma forma diferente, compreendem de uma forma diferente. A Torre de Babel nós poderíamos dizer que também é a nossa história como humanidade. Viemos nos separando em países, em regiões, em províncias, em logradouros, em ruas em números, em bairros, em centros urbanos e locais ermos, mas também em línguas diferentes. Veja quantas línguas existem no mundo, quantos dialetos, a forma de comunicação. As próprias redes sociais e a mídia não deixam de formar uma torre de Babel, porque cada um tem as suas regras e cada um quer defender os seus interesses, embora sabemos que, no caso da mídia, é um comando único, geral, que dita as normas, né? Mas vamos deixar esse tema, porque não vem ao caso. A Torre de Babel de hoje, eu diria que para entender, é só observar. Cada um tem uma opinião.
Cada um tem um entendimento, cada um tem uma crença, cada um tem um conceito, cada um tem uma consciência única, como foi falado no texto de quarta-feira última. Essa Torre de Babel traz hoje uma confusão generalizada entre a humanidade da Terra. Por quê? Porque todos os humanos encarnados atualmente são almas, obviamente, consciências encarnadas. Todos eles já passaram por todos os aprendizados, passaram por todas as lições que a humanidade poderia passar. Cada alma tem as suas experiências, mas todos tiveram as mesmas lições ministradas nesta escola de almas. Se você está numa escola e aprendeu as matérias, português, matemática, história, geografia, ciências, etc. Obviamente os professores foram os mesmos naquela escola para todos os alunos de todas as classes. Ou você não era o mesmo professor de uma classe para outra, mas dava a mesma matéria. Então a lição foi a mesma para todos os alunos. Aqui na Terra, como escola, não é diferente. As pessoas estão aprendendo as mesmas lições, mas com um entendimento diferente. E se contarmos todas as vidas passadas, centenas, como sempre digo, de 600 a 1.100 encarnações é a média que todos nós temos aqui nesse planeta. É muita história, é muita informação. Quando nós começamos a entender isso, começamos a entender que está todo mundo com um certo conceito de como é viver esse planeta. Todos têm opiniões, embora diferentes, mas na sua versão individual, é aquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque cada consciência sentiu, absorveu, entendeu e seguiu adiante de acordo com aquilo que realmente absorveu dos seus mestres. Então, um resumo para dizer aqui como essa Torre de Babel está, é isso daí. Cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua opinião. Por isso, nós não devemos dar importância para a opinião do outro, porque os outros também não vão dar tanta importância para a nossa opinião, porque a opinião fala mais de quem emite a opinião do que do conjunto coletivo da humanidade. Cada um acha que está certo. Por isso há esse tumulto todo, essa Torre de Babel. Você quer colocar a tua versão como verdadeira, o outro quer colocar a dele, eu quero colocar a minha e todos querem colocar a sua. Eu disse aqui num áudio e também eu acho que escrevi em algum texto anteriormente, na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, não existe verdade absoluta. Existe sempre parte da verdade, então ela é relativa. Porque a consciência encarnada aqui no mundo de provas e expiações, submetida aos véus do esquecimento, ela não tem conhecimento suficiente para dizer que tem a verdade absoluta. Nós vamos ter a verdade absoluta, obviamente, na nova Terra, na quinta dimensão. E quando nós vemos essa Torre de Babel tremer nas suas bases, eu diria que é o grande sinal. O sinal de que realmente os tempos chegaram. Esse tempo é um tempo maravilhoso para estar encarnado. Nós temos a oportunidade
de assistir e participar e construir uma transição planetária, coisa que a Terra nunca passou desde a sua existência. Primeira vez que a Terra faz uma transição de fato. E nós estamos aqui para juntos contribuir, colaborar, vivenciar e contar a história para a posteridade. Estamos aqui para fazer também a nossa ascensão. Em virtude dessa discordância de opiniões, nós vemos muitas pessoas defendendo uma causa e criticando a outra, e só a verdade dele serve. Então nós temos visto aqui tantas coisas, eu vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas estão querendo adivinhar o futuro de acordo com o seu conceito e acham que aquilo é a única coisa verdadeira. Quando vai acontecer os eventos mais importantes? Como serão esses eventos? Aonde acontecerão? Vai haver arrebatamento, vai haver tsunami, vai haver desgraças, vai haver não sei o que. Bom, eu já cansei, vou repetir mais uma vez aqui para que não fique nenhuma dúvida. As informações atuais dizem que a linha de tempo da Terra mudou em 2010 e a linha do Armagedão que estava prevista para este planeta e esta humanidade não vai acontecer mais. A linha de tempo da Terra, a nova linha de tempo, estipula uma transição o mais suave e tranquila possível. Portanto, todas as previsões, todas as profecias ditas ou inventadas antes de 2010 não serão mais verdadeiras, embora algumas coisas que não previam dentro do Armagedão possam ainda ser verdade. Mas aquelas que previam o Armagedão, não. Não há mais necessidade. Houve uma massa crítica de almas encarnadas suficiente para manter uma energia, uma frequência mais elevada para mudar a linha de tempo em 2010. E hoje não há mais volta, já está definido. Portanto, todas as situações de medo, de pavor, que alguém diga, não é verdade. Porque não vem da luz, não vem do alto, vem daqueles que querem o caos a todo custo, querem o extermínio da humanidade. E sabemos que tem muitos que trabalham ainda nessa linha de tempo. Embora não tenham sucesso, acabam por meter medo nas pessoas de um modo desnecessário. Outras questões também que há muita discussão. Após a desencarne, para onde vão então as almas? Se antes tinha a quarta dimensão, que eram as colônias espirituais, os umbrais, onde a alma ia se refazer dentro daquele período entre vidas. Hoje, já foi dito aqui tantas vezes, de uma vez por todas, se a Terra está na terceira dimensão, a quarta era um apêndice, porque era o astral da Terra, que abrigava as almas desencarnadas. Na quinta dimensão é onde nós vamos após a ascensão, onde não precisa mais a alma sair do corpo para fazer uma autoanálise, uma autoavaliação da sua caminhada, da sua evolução. Então não vai ter mais a terceira, também não vai ter mais a quarta. Se as colônias espirituais estavam na quarta dimensão, obviamente que elas estão sendo esvaziadas porque vão deixar de existir. Falamos isso muitas vezes aqui em textos, em áudios, também não vou precisar repetir. Mas para refrescar a memória, como se diz, as almas que estão desencarnando agora têm dois destinos. Ou elas ficam nas naves ao redor da Terra, que também são como se fossem colônias espirituais, junto com os espíritos mais elevados e os irmãos estelares que estão
em grande número, um número inimaginável, tanto de naves quanto de almas, prestando assistência agora nesse momento final, porque há um número muito grande, que é um pouco mais da metade da humanidade, que ao desencarnar a alma não vai mais retornar para a Terra por não ter atingido a frequência da quinta dimensão. E elas são acolhidas nas naves, orientadas, consoladas e depois levadas para o astral dos novos mundos de terceira dimensão, onde elas vão encarnar, corporificar, sei lá de que forma física, porque humanos é da Terra, então outra forma que não sei qual, porque nunca me foi passado. E lá elas vão se preparando psiquicamente, né, para conseguir essa corporificação material e fazer as experiências que aqui ainda não conseguiram atingir o seu objetivo, que é a ascensão. Continua na mesma, como se diz, com o véu do esquecimento, sem saber que habitavam na Terra antes, sem lembrar das vidas passadas, como todos nós aqui, até aqui, né? E aquelas que vão voltar para a nova Terra, terminado esse processo, que deve terminar então até 2050, segundo algumas previsões, algumas informações, elas retornarão para a Terra, como seres herdeiros da nova Terra. Assim como essas crianças que estão nascendo, que são herdeiras da nova Terra por frequência, embora algumas ainda possam se perder pelas suas atitudes, pelo seu livre-arbítrio, mas a maioria vai se habilitar para herdar a nova Terra. E muitos vão fazer a ascensão sem passar pelo desencarne, como já foi dito aqui tantas vezes, e que o corpo já vem mais adiantado, mais pronto, e etc. e tal, né? Outra grande discussão que está acontecendo agora é o túnel do tempo. É o túnel da luz, aliás, né? O túnel de luz. Depois que desencarna, não pode pegar o túnel de luz porque vai para a roda de Sansara novamente, não sei o quê. Olha, eu digo assim para as pessoas, não se preocupe com o que vai acontecer depois que você desencarnar. Preocupe-se, sim, e muito, com o que tu está fazendo agora, com as tuas atitudes e as tuas ações, porque são elas que vão determinar a frequência de herdar a nova Terra ou não, que é a única coisa que precisamos saber. Nem se sabe se vai ter túnel ainda, porque tinha antes quando ia para o astral, quando ia lá para os umbrais. E pelas informações que eu tenho, o túnel de luz era ir para o umbral elevado, o alto, o baixo é escuro, né? Os umbrais eles eram como prateleiras, né? O mais baixo até o mais alto, conforme a prateleira, como se diz, tinha uma frequência. Então, os mais trevosos ficavam no umbral grosso, baixo. Os medianos no médio e os mais leves, né, aqueles que não tinham tanto pecado, como se diz no popular, né, iam para o umbral alto. Então esses pegavam o túnel de luz. E reencarnação, todos que iam para o umbral tinham que fazer novamente. Não tinha como se escapar, a não ser que fizesse a ascensão, como os mestres ascensos, que já fizeram a sua ascensão em tempos anteriores. E mais uma outra questãozinha também é que a alma evolui lá no plano astral. Não. A alma que aceita fazer a experiência no mundo de provas e expiações, ela só desencarna para poder recuperar parte da consciência, da lembrança, da memória e fazer uma autoavaliação da sua performance. Ela vai lembrar das vidas passadas também e saber do futuro a fim de elaborar um novo plano reencarnatório. Toda a evolução, todo o progresso é feito dentro da limitação da consciência, no mundo de provas e expiações, encarnado, portanto. Não há a mínima possibilidade no mundo de provas e expiações da alma evoluir quando ela está fora do corpo desencarnada. Lá ela tem sim essa chance de lembrar, já que a consciência dela se expande sem o peso da matéria. E ela faz também alguns estudos para vir, mesmo depois esquecendo, ficar no seu subconsciente as
informações que ela precisa, mas não aprende nada lá, porque o aprendizado é aqui. Aqui encarnado é o céu e o inferno, como tanto quiseram nos colocar na nossa consciência, que o inferno e o céu era depois da morte do corpo. Não. É aqui. Nós plantamos e colhemos aqui na Terra. Portanto, é outra informação que é preciso ter. A consciência do que é e o que não é. Então, a Torre de Babel agora traz, de fato, essa discussão interminável de coisas. Todo mundo quer ter razão. Eu coloquei um texto, ou um áudio, não lembro, com o título: Você quer ter razão ou quer ser feliz? Obviamente que todo mundo quer ser feliz, mas todo mundo quer ter razão. Não há possibilidade de ter razão e ser feliz ao mesmo tempo. Porque ninguém tem a verdade absoluta. Então ninguém tem a razão absoluta. Mas todos podem ser felizes, independente da sua crença, independente de ter razão, opinião. Basta que seja você mesmo, né? Não há necessidade de saber tudo. Saiba o necessário e aplique essa sabedoria no dia a dia. Você tem a oportunidade. Não desperdice essa grande oportunidade de evoluir, porque estamos no momento final. E a Torre de Babel nos traz, então, a real situação desta humanidade que finda um grande ciclo. Olha, se a gente se lembrasse e soubesse que projeto fantástico nós aceitamos desenvolver neste planeta chamado Terra, quando nós tínhamos a nossa consciência elevada, quando nós pertencíamos a uma alma mais elevada, num outro planeta, numa outra estrela de frequência elevada, e aceitamos desfragmentar uma parte dessa nossa própria consciência e encarnar na forma humana, com todas as limitações, criar, desenvolver, aprender, num mundo de tão poucos recursos em termos de luz, porque é tão pouca luz nesse planeta que eu sempre digo que nós viemos para aprender a criar na ausência da luz. Porque se tudo é a luz que cria, criar com... Não digo ausência, mas uma restiazinha de luz. Não é coisa fácil. Os seres humanos encarnados que vieram para essa Terra fazer essa experiência são, como já foi dito aqui, as almas mais corajosas, talvez, do universo. E agora também, para complementar o tema de hoje, eu quero também aqui anunciar que, a partir de agora, eu tenho um canal no YouTube também. Porque antes eu não... Primeiro que eu achei que não era ainda a hora, e outra que eu não tenho muita experiência nessas coisas e nem tempo para cuidar disso. Eu tenho que trazer as mensagens, responder as mensagens dos meus seguidores, dos meus leitores, né? Que são muitas. É difícil o dia que eu não tenha que responder entre 80 a 120 mensagens. Então isso me leva de 8 a 12 horas todos os dias. O tempo realmente está muito escasso. Mas hoje eu tenho agora então quem me ajuda. E o canal foi criado. Um canal no YouTube. Eu vou falar aqui, depois se alguém quiser, né, escreva para acessar, né? youtube.com/@vitalfroze, tudo junto com a letra maiúscula no V e no F, né? Então, youtube.com/@vitalfroze é o link que vai direcionar ao meu canal. A partir de hoje, já no texto de quarta-feira também, foi o primeiro, nós vamos colocar no YouTube. Não vai mudar nada o meu trabalho,
Às quartas-feiras vai ter texto escrito no Facebook e aos sábados vai ter áudio também no Facebook. E todos os outros que compartilham, que distribuem, que colaboram, continuam fazendo esse trabalho que sempre fizeram. Talvez a mudança que vai acontecer é que eu quero ver se eu consigo colocar um terceiro áudio por semana, seriam 2, né? Então 3, trazendo sempre um texto antigo, comentando ele, porque há mudanças nesses 10, 12 anos que eu tenho os textos lá no Facebook, né? São muitos, tem quase 2.000 textos lá, e tem textos que são muito importantes ainda hoje. Trazer ele, fazer um comentáriozinho e ver as diferenças, o que aconteceu de lá até aqui, né? Para que vocês possam acompanhar ainda mais todo esse trabalho de informações que eu venho trazendo aqui para vocês gratuitamente. E vai continuar gratuitamente sempre, porque está liberado para todos acessarem, lerem, curtirem, comentarem. E eu não respondo questões nas páginas, nos canais dos outros que compartilham meus textos e meus áudios. Não tenho que ir lá futricar na vida de ninguém, né? Cada um tem o seu canal. Eu não posso ir lá e responder questões. Eu vejo que às vezes tem gente que faz perguntas lá. Então, quem tem uma pergunta para fazer, se não faz lá no Facebook, faça aqui nesse canal do YouTube, que aqui eu posso responder, porque é meu canal. Então, também outra finalidade importante que eu vi a necessidade de se fazer esse canal é que ali nós podemos colocar legendas, e a pretensão deste canal é colocar legendas também em outras línguas, principalmente espanhol, italiano, inglês, porque tem muitas pessoas da língua espanhola, da língua italiana e também que entendem inglês, de países, porque eu sei que tem pessoas que acompanham esse meu trabalho praticamente em todos os países deste planeta, né? Eu vejo as pessoas entram em contato, então eu sei que tem, né? Elas entram em contato com comentários, e lá quando é tradução é fácil, né? Mas quando não há tradução, aí fica meio complicado. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, para que haja mais abrangência, né? E até porque essas mídias que nós temos aí, elas estão restringindo muito. Basta falar a verdade, essas coisas de espiritualidade, de transição planetária, os que mandam o mundo, que nós chamamos dos dominadores do mundo, né, os controladores da humanidade, os globalistas, eles não querem que a humanidade se liberte. Mesmo sabendo que não há mais o que fazer, eles querem ver todos na pior condição possível. Então vamos ter que ir driblando as dificuldades aqui e ali, e essas mídias estão limitando muito. Então vamos ampliar. Eu quero ver se eu crio também um canal, sei lá o que, entrar lá para poder trabalhar também no X lá, né, no X, porque eu confio mais neste canal X do que nas outras, né, na plataforma, na verdade. Eu não tenho confiança em nenhuma outra plataforma, porque são todas pertencentes ao mesmo grupo. Eu vejo com bons olhos este outro. Posso estar enganado, mas eu vejo com bons olhos e vou criar lá também um trabalho naquela plataforma. Como, não sei, mas vamos começar a se mexer, porque essa teoria da escuridão nas comunicações não é teoria da conspiração, não. E não é ficção também. Nós sabemos, por informações recebidas do mundo fora da Terra, que as comunicações da Terra vão mudar tudo. Provavelmente vão ter que parar um tempo, uns dias lá para fazer a troca, porque elas estão na mão dos controladores. É preciso que nós saibamos disso. Como que vai haver mudanças se não há mudanças, né? Mudança é mudança. Quando se muda de uma casa para outra, dizia antigamente, até as pulgas se extraviam, né?
Então, a mudança precisa acontecer e vai acontecer. E nós estamos aqui para ir seguindo conforme as coisas vão acontecendo. Então, mais uma vez, espero que este tema, a Torre de Babel, traga um pouquinho de orientação, porque não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta enfrentar. Ninguém vai mudar de opinião se não se dispõe a mudar. E tem muita gente que não vai mudar, por opção. Não discuta, não entre em confronto, não crie obstáculos para ninguém, apenas observe e faça o teu melhor. As pessoas diziam: o que eu faço agora que tudo, um fala uma coisa, outro fala outra. Sim, estamos trabalhando e dizendo aqui que estamos perante uma Torre de Babel. Então, você não tem certeza de nada. Mas a tua consciência, o teu coração, te diz sempre: isso me acalma, isso me orienta, isso me eleva ou isso me puxa para baixo? Você sente. Não precisa ninguém te dizer. Faça aquilo que você sente, aquilo que o coração diz. E lembre-se que aconteça o que acontecer, quem está no comando dessa grande transição é o próprio Criador. Tudo está planejado, tudo que vier vai ser para o melhor. Mesmo que seja uma coisa que aparentemente pareça ruim, depois ela vai se mostrar que foi o melhor que podia ter acontecido. Precisamos confiar, precisamos serenar a nossa mente e viver a alegria única que todos nós temos de estar aqui, fazendo parte da transição planetária da Terra. Então agora eu vos deixo com meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.